Olá. A obesidade no Brasil, o número de pessoas com obesidade no Brasil cresceu para praticamente o dobro desde 2006 a 2020. Dados do Ministério da Saúde indicam que, em 2006, cerca de 11,8% da população apresentava características de obesidade. Em 2020, esse número saltou para 21,5%, praticamente o dobro. E há várias doenças crônicas relacionadas à obesidade que nós vamos conversar aqui. Além disso, a pesquisa do Ministério da Saúde apontou um aumento no consumo excessivo de álcool, especialmente nos anos de 2020 e 2021, no período mais crítico da pandemia do coronavírus. Para falar sobre esse assunto, eu recebo agora Larissa Siqueira Pena. Ela é biomédica, mestra em Biologia Celular e Molecular pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutora pela Sorbonne. Larissa, muito bem-vinda ao programa Cidadania. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada, é um prazer estar aqui junto com vocês. Bom, Larissa, a gente tem duas questões de saúde que são questões de saúde pública, até pelos números que eu apresentei aqui no começo dessa entrevista. Eu vou dividir a nossa conversa abordando as duas questões. Primeiro, vamos falar da obesidade. E a minha primeira pergunta é uma pergunta bem direta. A obesidade é um estilo de vida ou a obesidade é tratada como uma doença? Na verdade, a obesidade, ela pode ser causada tanto pelo estilo de vida, né? Isso também contribui para a pessoa desenvolver obesidade, como também inclui fatores genéticos, algo que a pessoa já carrega com ela e que também pode ajudar a ter uma predisposição aumentada a desenvolver obesidade. Então, é um conjunto de fatores que contribuem para essa característica. Agora, uma pessoa, às vezes, ela está um pouco acima do peso, essa questão da obesidade tem um componente estético da pessoa se sentir bem ou mal, estando um pouquinho mais acima do peso, um pouco mais gordinha ou não. Quando é que uma pessoa sabe que ela realmente está com obesidade? O que caracteriza a obesidade para que uma pessoa ciente disso possa, por exemplo, iniciar um tratamento ou começar a se cuidar mais? É importante que seja feita uma avaliação médica, né? Mas um dos fatores mais utilizados para saber se a pessoa está com obesidade é o índice de massa IMC, que a gente chama, né? Índice de massa corporal. Então, existem valores diferentes que a gente sabe quando a pessoa está no início de obesidade, quando eles consideram que já é uma obesidade bem acima do esperado, né? Para estar saudável, certo? Assim, que teria que a pessoa tomar um certo cuidado e começar a tomar algumas atitudes, melhorar hábitos de vida, talvez, fazer uma prática de exercícios regulares, melhorar a alimentação. E associado né, existem algumas doenças crônicas associadas à obesidade, né? Eu cito aqui hipertensão arterial, diabetes e até alguns tipos de câncer que podem ter relação com essa situação em que a pessoa se encontra de estar muito acima do peso. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Quais são essas principais doenças crônicas que podem ser desenvolvidas em função desse descuido, às vezes, com o corpo e de estar obeso e não tomar uma atitude? Certo. Então, diabetes é um dos principais, assim, que se sabe que tem uma correlação realmente com a obesidade, né? É um fator de risco. Câncer, alguns tipos de câncer, os estudos já viram que realmente existe essa associação. Doenças cardiovasculares também é bem importante, né? Existe uma medida que eles fazem da circunferência abdominal, que também eles consideram um fator de risco para ter uma maior predisposição para essas doenças cardiovasculares. Então, são diversos. Ela predispõe também a diversas doenças crônicas que é importante que se tenha um cuidado, né? Enquanto a gente não tem ainda que está numa fase que a gente consegue cuidar disso para não chegar à doença crônica, então é importante sempre estar atento, porque tem N doenças assim que podem ser influenciadas, né, por essa característica de obesidade. E existe um componente genético, hereditário, né,
Isso, eu te pergunto isso porque, normalmente, quando a gente faz um questionário de saúde, às vezes para começar a fazer atividade numa academia, ou mesmo num exame médico, num check-up, é perguntado, normalmente o médico, a médica pergunta para a gente, você tem algum caso na sua família de câncer ou até de diabetes, citando aqui duas patologias que você citou também, que podem estar relacionadas com a obesidade. No caso, por exemplo, da obesidade, chega um momento que ela é tratada como doença. Existe um fator genético nisso? Ou no caso, por exemplo, de uma família em que o pai e a mãe, ou um dos dois é obeso, e a criança muito cedo começa a desenvolver a obesidade, é mais uma questão de exemplo, de fator normal de uma criança pequena de querer copiar as atitudes dos pais? Sim, então, a obesidade, ela tem um grande peso genético, né? A gente sabe que tem em torno de 50% de fator genético que influencia, né? Diversas regiões do nosso material genético foram estudadas e se viu que existe uma associação dessas regiões com uma maior predisposição para obesidade. Mas, além desses fatores genéticos, existe algo que é um pouco mais imprevisível, né, que são os fatores ambientais, né, que talvez uma pessoa que tem uma predisposição genética, a gente vendo que ela tem uma predisposição genética, o fator ambiental auxilia para que reduza essa predisposição, que seria, por exemplo, essa questão da alimentação, já desde cedo, com certeza, assim, o exemplo, né, de uma alimentação mais saudável é algo que contribui muito, né, para esse peso ambiental, né, de desenvolver obesidade. Então, essa tensão também de fazer exercícios regularmente, isso tudo, esses fatores ambientais auxiliam com que a gente possa reduzir essa predisposição genética que a gente tem, né? Se a gente tiver esses marcadores genéticos que predispõem à obesidade. E aí a gente entra numa questão que é o sedentarismo, né? E a gente vive um momento especialmente, agora, felizmente, me parece que a pandemia está realmente arrefecendo, está diminuindo um pouco. Já há as primeiras notícias de que o Brasil pode também rebaixar a pandemia para uma situação de epidemia. Mas o fato é que a gente viveu 2020 e 2021 numa situação em que o isolamento social foi fortemente recomendado e, pelo menos assim, nas capitais, aqui em Brasília, isso foi cumprido por muita gente. Daí entra um incentivo, talvez eu diria assim, não exatamente isso, mas entra uma situação em que acaba potencializando o sedentarismo e a ansiedade. E essas duas coisas estão relacionadas também à obesidade. Como é que, do ponto de vista da medicina, o que você diria sobre isso para as pessoas que ficaram mais sedentárias na pandemia? Porque meio que me parece que uma coisa leva a outra, né? É quase que um ciclo vicioso. A ansiedade, ela pode gerar o aumento de consumo de alimentos, por exemplo, de doces, e o sedentarismo vai contribuir para uma pessoa que às vezes nem era obesa entrar nessa situação. Exatamente. Tá muito ligado, né? A gente, inclusive, um dos principais genes estudados de obesidade, ele tem variantes, tem diversas variantes, marcadores genéticos nele. Inclusive, um deles é voltado para a fome emocional, né? Que a pessoa tem uma tendência a ingerir mais como uma reação, né, da ansiedade dela. Bem como tem marcadores também que estão diretamente relacionados à obesidade, não necessariamente para a fome emocional. Então, está tudo muito interligado, né? Então, é toda uma questão, assim, de trabalhar melhor essa questão da ansiedade, se a pessoa tiver uma fome emocional mesmo, e buscar na comida, então, assim, para reduzir essa ansiedade dela, né? Essa questão genética é muito assim, a gente a gente tem estudos que mostram, né, que tem uma associação, mas a gente, sabendo que a gente tem a predisposição, a gente tem o poder de tomar uma atitude frente a isso, né, para conseguir trabalhar e reduzir a predisposição ali, como eu falei anteriormente, né. Então, é possível, dentro do que é recomendável também em termos de saúde, que é a questão da atenção primária, né, nesse processo de prevenção,
mais de prevenção do que de tratamento. É possível prevenir uma pessoa desde cedo com acompanhamento médico, especialmente nesse campo da genética, desse estudo que você tem bastante propriedade? A ideia justamente da análise genética é a gente saber nossas predisposições, né? A maior parte, assim, da genômica pessoal, dessas análises desses testes genéticos de genômica pessoal, ela nos traz informações não necessariamente diagnósticas, né? Não estou falando que a pessoa vai desenvolver obesidade ou, ali no caso que a gente vai falar mais adiante, a pessoa vai desenvolver uma dependência alcoólica, mas a questão toda é eu, tendo conhecimento dessa predisposição, eu poder atuar tentando prevenir isso, reduzindo essa minha predisposição. Não que reduzindo a predisposição com fatores ambientais, né, o que eu tenho assim ao meu alcance de fazer, eu não vá desenvolver, mas assim, né, eu sabendo que eu tenho essa predisposição, cabe a mim, então, tomar realmente essa atitude de não ter uma vida sedentária, de cuidar da alimentação, né? Esses fatores todos que acabam influenciando. E agora você citou a questão do alcoolismo, né? E daí, mais uma vez, a gente entra em dois pontos que podem desenvolver, agora tudo começa a se relacionar. Ansiedade, sedentarismo, obesidade e o alcoolismo, né? Outro fator também apontado nessa pesquisa do Ministério da Saúde, que eu citei no começo da entrevista, que é uma pesquisa da Vigitel, mostra que houve um aumento. Existe uma curva ascendente no aumento de consumo excessivo de álcool no Brasil. O Brasil é um país que culturalmente bebe muito. A Fiocruz, por exemplo, tem um levantamento de álcool e drogas da Fiocruz que aponta que 65% praticamente da população entre 12 e 65 anos já tiveram pelo menos contato com bebida alcoólica. E no período da pandemia, esse consumo excessivo também aumentou. Alcoolismo. Aí eu repito a primeira pergunta agora falando de alcoolismo. Também é uma doença? O alcoolismo, pois então, o alcoolismo sim, ele tem também, na mesma situação da obesidade, a gente tem fatores genéticos, um peso grande de fatores genéticos que influenciam, né, a propensão a ter uma dependência alcoólica, e também tem fatores ambientais, claro, sempre que a gente tem envolvido. Então, realmente a gente tem também marcadores que os estudos científicos já mostraram que tem uma associação, as pessoas têm uma predisposição aumentada a esse alcoolismo, né? E com isso, assim, aquela atitude, né, preventiva que a gente pode ter frente a isso, sabendo que tem uma predisposição, ter um maior controle do consumo que se faz de bebida alcoólica, né? E no caso do alcoolismo, ele pode desencadear também outros problemas de saúde. O mais famoso, vamos dizer assim, as pessoas se preocupam muito com o fígado, mas o álcool ele vai trazer prejuízos a outros órgãos do corpo, né? Vai trazer outros prejuízos, além dos prejuízos à saúde. Em casos mais graves, o álcool é ligado associado à violência doméstica, acidentes de trânsito, então a coisa ainda fica mais séria, né? No caso do alcoolismo, que doenças crônicas podem ser desencadeadas pelo consumo excessivo de álcool? Olha, do consumo excessivo de álcool existem alguns fatores. Eu acho que assim é interessante trazer aqui também que vários estudos viram uma associação com câncer. Eu acho bem importante, assim, porque é algo bem já descrito na literatura, né? Existem alguns tipos de câncer que já se viu que tem uma associação e isso acontece porque o álcool no corpo ele pode desencadear um mecanismo que acaba causando dano no DNA, alterações genéticas. E justamente são alterações genéticas que levam ao câncer, né? O câncer nada mais é do que células que têm alterações genéticas e se multiplicam indeterminadamente, né? Então, eu acho que é bem relevante trazer como uma das doenças, assim, bem estudadas relacionadas ao álcool, né? Geralmente, álcool e tabagismo, assim, tem vários estudos que mostram essa correlação, né? O tabagismo também é um problema relacionado a esse assunto que a gente está trazendo aqui, mas aí vamos deixar o tabagismo, eu vou deixar esse tema para uma outra entrevista. Agora, essas alterações genéticas que você comentou que podem ser causadas pelo consumo excessivo do álcool,
Uma vez que uma pessoa chegou a esse ponto de ter uma alteração genética por conta do uso excessivo, isso pode ser passado para a geração seguinte? Não, na verdade, assim, o álcool, quando ele causa esse dano, ele vai causar em algumas células específicas, na verdade, essa alteração genética que leva ao câncer. Então, ele vai danificar o DNA de algumas células pontuais, que ali é que começa a proliferação, né, para vir a causar o câncer. Não é uma alteração genética do corpo inteiro, né? Ele não altera o DNA de todas as células do nosso corpo, né? Ele altera de algumas células em específico. Então, nesse caso, assim, não seria algo que eu poderia falar assim, vai transmitir essa alteração genética que causou naquela célula que virou um tumor para a geração seguinte, né? Não, aí já seria outra situação, né? Não chega a ser, então, exatamente uma transmissão hereditária, né? Isso não aconteceria, por exemplo. Não, Tá. não. Então, agora, a gente falando de todas essas questões aqui, o tempo é curto para falar de tantos males que podem ser causados a partir, né, tanto da obesidade em excesso quanto do alcoolismo, principalmente. A gente falou aqui só algumas dessas coisas. Prevenção, né? Além dessas tecnologias, além do desenvolvimento, principalmente no campo dos estudos da genética, dessas pesquisas que permitem que uma pessoa possa se antecipar a problemas, uma vez que a pessoa já está convivendo com esse tipo de problema. O que é que pode ser feito, né? Que dicas você deixaria aqui para as pessoas em relação à obesidade e ao alcoolismo? Bom, a dica, na verdade, que eu deixo, né, é essa questão que a gente abordou durante toda a entrevista, né, do que a gente tem nas nossas mãos para fazer a respeito disso, né? Então, uma pessoa que tem uma obesidade, né, ela pode ter uma alimentação mais saudável, procurar um profissional especializado que auxilie ela para ter uma alimentação mais adequada para ela, que ela busque atividades físicas, né, que ela goste, que ela tenha prazer em fazer, porque muitas vezes as pessoas não fazem atividade física porque não encontram algo que gostem, que sintam prazer em fazer, né? Uhum. O alcoolismo já é algo também que eu acho que cabe também buscar um auxílio, né, para que se reduza esse consumo, né? Se não parar totalmente, que seja eventual o consumo, e isso daí, com certeza, já vai auxiliar bastante na redução dessa predisposição que a pessoa apresenta. Na questão do alcoolismo, eu vou voltar nesse ponto, porque como é um hábito cultural, pelo menos aqui no Brasil, não só no Brasil, mas é um hábito cultural, as pessoas associam o consumo de álcool a festas, a socialização. Quando é que a pessoa deve, né, começar a se preocupar porque alguém na família está começando a apresentar sinais de alcoolismo, já não é mais aquele beber socialmente, ou principalmente quando o indivíduo ele mesmo deve começar a olhar com mais seriedade o seu consumo de álcool. Existe uma fronteira entre esse beber socialmente e o desenvolvimento do alcoolismo como um vício, uma doença? É meio tênue, né? É um pouco tênue, assim, a gente conseguir botar um ponto de corte entre até aqui que você beber, você não tem dependência, a partir daqui você tem uma dependência. Então, é bem Uhum. complicado ter esse limite, né? Eu sei que a OMS, acho que até colocou um certo número de doses consideradas por semana, assim, que seria o limite de uma pessoa ingerir. Mas, na verdade, acho que como a gente varia muito de uma pessoa para outra, até o metabolismo da pessoa, eu acho que, assim, para alguma pessoa pode funcionar esse limite, para outra não. Então, eu acho que é muita questão, assim, de se observar alterações de comportamento, quão seguido a pessoa faz esse consumo, se é em períodos diferentes, são vários períodos do dia que a pessoa está consumindo, sabe? Tem aquela necessidade constante de consumo, né? Então, eu acho que é um conjunto assim de fatores. Eu acho que assim, tendo um consumo mais diário e excessivo, e que realmente tenha uma certa alteração assim comportamental, que seja algo em excesso, já é um alerta, e que eu acho que cabe para as pessoas buscarem uma ajuda, né? E tentar reduzir esse consumo. A perda de controle, às vezes, também, né? Você É, começa a beber, não consegue parar, a compulsão.
E isso vale tanto para a bebida quanto também, às vezes, para alguns alimentos que causam a obesidade. Larissa, a gente está falando de questão aqui de saúde, são questões de saúde que afetam as pessoas, mas também são questões de saúde pública, que afetam, inclusive, a economia do país. E como a gente está falando de saúde pública, a gente está falando de cidadania, eu trago para você a última pergunta da nossa entrevista. Para você, o que é cidadania? Cidadania. Cidadania, eu penso que a gente poder exercer nossos direitos, né? E exercer o papel de cidadão, podendo assim, aqui, por exemplo, no caso que a gente conversou hoje, né? Podendo alertar as pessoas frente a essas condições, né? Que muitas pessoas às vezes não têm esse conhecimento. Eu acho que cidadania é a gente poder também poder passar conhecimento para a sociedade. Então, eu vejo assim como um dos muitos pontos, né, de ser cidadão. Isso daí. É isso. Cidadania também é informação, trazer informação pública de qualidade para as pessoas, trazer informação educativa, no caso aqui, especialmente quando o assunto é cuidar de saúde pública e da saúde das pessoas. Por fim, o que você gostaria de dizer em relação a hábitos alimentares para as pessoas? A gente tem um pouco mais de 1 minuto aqui e eu acho que uma coisa é eu chegar aqui e falar a partir dos dados que eu encontrei nas pesquisas. Outra coisa é uma profissional de saúde falando sobre esses hábitos alimentares que as pessoas devem ter para uma vida mais saudável. Então, os hábitos alimentares, eu acho que assim, a maioria das pessoas tem essa ideia, essa noção de que legumes, frutas, toda uma redução da quantidade de carboidratos que a gente consome, massa, arroz, bolachas, essas comidas assim processadas, isso tudo são alimentos que não tendem a não ser, né, muito saudáveis. E, além disso, a questão também da genética, que influencia muito, a gente consegue também até saber se a pessoa reagiria melhor a uma determinada dieta, até isso influencia o tipo de dieta que a pessoa vai ter uma resposta melhor. Então, está tudo interligado, assim, eu acho que a questão realmente é tentar manter essa dieta mais saudável, uma dieta colorida, né, que nem a gente fala, assim, que tenha sempre várias cores, que tu vai estar ingerindo diversas vitaminas e vai estar mantendo o teu corpo saudável. É isso aí, corpo saudável, menos propensão a qualquer tipo de doença. Exatamente. Larissa Siqueira Pena, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença no Cidadania. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. E eu agradeço também a vocês que nos assistem na TV Senado, telespectadoras e telespectadores e nossos internautas. Afinal, já são mais de 1 milhão de inscritos na TV Senado. TV Senado, democracia todo dia. Siga-nos no YouTube e nas redes sociais. Obrigado e até o próximo programa.